Já estamos de volta com o Plantão da Tarde desta quinta-feira, hein, gente? Para você que está com a gente ligado, você já sabe, às terças e quintas-feiras nós temos debate. Roda a vinheta! Vamos lá, nós seguimos com temas de relevância apresentados com duas visões diferentes levantadas pelos nossos debatedores, para que você possa construir a sua opinião. Em pauta, nós vamos debater sobre as candidaturas laranjas, e o registro de uma candidatura de fachada, chamada de laranja, um crime até mesmo contra a democracia. Além disso, nós vamos abordar sobre a divisão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destinado aos partidos políticos para as eleições municipais de 2020. Já em nosso cenário, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. Professor Camilo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E também o cientista social, professor de Sociologia, especialista em Filosofia Contemporânea e ex-secretário de Cultura, Hudson Luiz Vilas Boas. Hudson, muito obrigado pela presença também. Começando a introdução nessa quinta com o professor Hudson. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, Galo. Boa tarde, doutor Camilo. Boa tarde aos telespectadores da TV Plan. E realmente, quando a gente traz temas, como, por exemplo, o financiamento de campanha, que a princípio, ou boa parte da sociedade vê isso como bastante controverso, na verdade, não vejo ele assim tão controverso. Eu vejo ele como um tema ali que ele é necessário, inclusive em outros programas nós já debatemos isso daqui, a necessidade que nós temos de estarmos sempre fortalecendo aí a democracia. Isso daí, a democracia em qualquer lugar do mundo, os Estados Unidos também, só para pegar um exemplo, está agora num processo eleitoral, ela demanda recursos públicos, justamente porque se nós tivermos única e exclusivamente os recursos oriundos da iniciativa privada, nós vamos debater isso daqui hoje, os transtornos que pode trazer aí para todo o sistema eleitoral, para todo o sistema de representação, e em última análise aí, e isso é importantíssimo também, até para a administração da prefeitura, do estado, do país, seja lá como for. E outro tema também que a gente vai levantar aqui hoje, como você bem disse, Galo, é a questão das candidaturas laranja. Infelizmente, nas últimas eleições mesmo, nós tivemos muitas denúncias em relação a isso, A Justiça Eleitoral ela está cada vez mais atenta a esse tipo de candidaturas, que na verdade são candidaturas ali falsas, com um objetivo único e exclusivo ali, aí sim, de desviar recursos, e recursos, na sua maioria das vezes, públicos. Tá certo, agora a introdução por parte do professor Camilo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Galo, professor Hudson, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Professor Hudson, no programa passado, ele utilizou uma expressão que me deixou um pouco reflexivo. A democracia, ela tem custo, ela tem uma despesa. E hoje, na introdução dele, ele trouxe isso novamente. E realmente, para que nós possamos manter todo o nosso sistema democrático, possamos fazer valer o nosso direito ao voto, há uma série de despesas, uma série de custos que são necessários serem investidos. Temos uma justiça especializada, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ramificado nas regiões e nos municípios através das varas do trabalho, as varas eleitorais, perdão. Temos a necessidade de termos urnas eletrônicas e uma série de outras estruturas a fim de conseguir que todo esse sistema funcione. Isso realmente tem despesa. Agora é importante também refletir que num cenário de uma sociedade capitalista, que é que nós vivemos, as empresas, as pessoas jurídicas, elas não jogam dinheiro fora, elas não dão dinheiro simplesmente por dar, e na maioria das vezes sequer acreditam no programa que está sendo apresentado ali por aqueles candidatos. Ao contrário, eles doam dinheiro com a finalidade de que possam ser atendidos em suas reivindicações lá na frente. E foi por isso que a legislação já impossibilitou a doação de recursos por parte de pessoas jurídicas, mantendo a possibilidade da doação de recursos às candidaturas por pessoas físicas dentro de uma série de limitações. No entanto, como essa estrutura precisa funcionar, criou-se o Fundo Especial
para capitanear, para contribuir com as campanhas eleitorais, e o fundo partidário. É um assunto polêmico, muitas pessoas pensam que esses recursos deveriam ser investidos e utilizados em outras áreas. Nós respeitamos essa opinião, assim como outras pessoas entendem ser necessário fugir ao máximo do capital privado e manter as eleições todas no capital público, a fim de que as influências de interesses que não são os interesses coletivos, os interesses democráticos, possam interferir o mínimo possível. Essa discussão ela é muito importante, é uma discussão atual, assim também como é importante discutirmos a questão das candidaturas laranjas. Hoje temos a necessidade de termos pelo menos 30% de mulheres da participação feminina dentro das coligações, ou melhor, dentro dos partidos políticos, a fim de que possam ser candidatas, para influenciar essa participação feminina. Mas isso vem ocorrendo de uma forma totalmente irregular, burlando a legislação, já que muitas dessas candidaturas, e nós temos quase que certeza que inclusive aqui no município também, elas são simplesmente de fachada, para cumprir a determinação legal, mas sem que aquele candidato efetivamente esteja participando. Então é importante nós estarmos atentos nesse sentido também. Afinal de contas, o partido que quer burlar, que quer enganar o sistema, também quer enganar você, eleitor. Bom, a falsa candidatura ou candidatura laranja, ela corresponde à fraude do sistema eleitoral para a obtenção de vantagem ilícita na disputa pelo poder e envolve estratégia partidária, trapaça e muitas vezes corrupção. É uma encenação social, na maioria das vezes, com a finalidade de burlar as cotas eleitorais de gênero previstas em lei ou ainda desviar dinheiro público destinado a apoiar candidaturas de mulheres, como foi citado também pelo próprio professor. Não exclusivamente, mas majoritariamente para favorecer candidatos específicos, aumentando suas condições de elegibilidade. E para as eleições municipais deste ano, Minas Gerais conta com 286 mulheres candidatas a prefeitas e mais de 26 mil mulheres candidatas à vereança, a vereadoras. Então tudo isso que é uma análise mesmo que durante este período eleitoral nós temos que fazer, nós temos que nos atentar com relação à possibilidade dessas falsas candidaturas ou candidaturas laranjas. Professores, vamos então falar um pouquinho sobre essa situação. Professor Hudson, a gente comenta muito essa parte das mulheres, devido à obrigatoriedade, Existe esse coeficiente, existe essa porcentagem que deve ser obrigatória. E é importante, sabe, Galo, o seguinte, e também os nossos telespectadores, a participação da mulher na política, ela tem que ser incentivada. E por que ela tem que ser incentivada? Por motivos aí muito até simples de explicar, A mulher, durante muitos anos, dentro de uma sociedade machista, patriarcal como a nossa, ela sempre foi tratada muito mais ali como um objeto, do que como uma posse, do pai, do marido, da família, do que propriamente como um sujeito com suas necessidades, vontades, interesses, desejos, Então, há toda uma luta pela emancipação da mulher, que vai, especificamente sobre o caso da mulher na política, vai começar lá ainda no século XIX, a luta das sufragistas na Europa, e depois vai caminhando, chega aqui no Brasil, nós vamos eleger a primeira mulher como deputada federal, lá na década de 1930, mas enfim, a mulher ela vai buscando o seu espaço na política, assim como ela vai buscando o seu espaço na sociedade como um todo, que é o seu espaço de direito, ninguém está fazendo favor, vamos deixar isso bem claro aqui. E aí, a partir ali, da Constituição de 88, há ali um terço reservado para as mulheres dentro, antigamente dentro das coligações, agora com a nova legislação eleitoral, dentro dos partidos. Pois bem, a participação da mulher na vida pública ela é importantíssima, por uma série de motivos, acredito que alguns até já levantei aqui. Agora, é sempre importante dizer que os eleitores ainda não se sentem motivados a votar em mulheres. Então, nós precisamos ainda criar mecanismos mais fortes. A representação da mulher no Congresso Nacional, por exemplo, ainda é ínfima, é muito pouca. Eu me lembro de uma eleição recente, se não me engano, em 2010, que Minas Gerais
que é um estado que tem uma das maiores bancadas no Legislativo Federal, se eu não me engano, 52, 53 deputados, não elegeu uma mulher sequer, tá certo? Então, quer dizer, há aí uma série ali de avanços que a mulher tem que... um longo caminho ainda a percorrer para a mulher poder realmente participar da vida pública. Agora, o que a gente vê são realmente partidos aí mal intencionados, usando essa questão de 1/3 que tem que ser reservado, né, para as mulheres, e lançando ali muitas vezes candidaturas laranja, né? São mulheres que muitas vezes elas não têm a representatividade, né, que gostaríamos que tivesse para poder disputar um cargo público, então elas acabam fazendo o quê? Elas entram nessa cota de 1/3 para evitar que o partido tenha menos candidatos homens, né? Aí, o machismo, né, o machismo mesmo, eu diria, né, o termo aqui, dentro ainda dos partidos, ele é impregnado e ainda é muito forte. Agora, professor Camilo, como que a gente pode pensar em uma forma, né, de poder tentar promover esse combate, né, às candidaturas falsas, essas candidaturas laranja, né, que infelizmente acontecem? Qualquer pessoa que observa muitos candidatos ou candidatas, né, em ambos gêneros, a gente percebe algumas candidaturas que estão ali apenas por estar, né, e não por objetivo principal de representar a população no legislativo. Primeiro que essa questão, né, essa obrigatoriedade, né, porque não chega a ser um espaço para que a mulher possa se resguardar diante desse machismo. Acaba que isso foi desvirtuado como uma obrigatoriedade que se tem um determinado número de mulheres para que as chapas sejam compostas. E isso não me parece o meio mais adequado, né? Embora seja importante, sim, resguardar, né, fazer com que os partidos tenham essa consciência, mas essa conscientização através de uma exigência legal me parece uma imposição que não resolve a questão, né? Nós devemos ter, sim, espaços de conscientização política que possam fazer com que tanto mulheres como homens se interessem mais e possam efetivamente participar mais, né? Participar dentro da comunidade, dentro dos conselhos municipais e participar também nesse momento das eleições, colocando seus nomes como candidatos a prefeito, vereador. A forma como está sendo feita hoje, ela abre essa possibilidade de que essas candidaturas laranjas elas sejam cada vez mais corriqueiras, né? Existem muitos candidatos, presidentes de partido, que inclusive pagam determinadas mulheres para que possam compor ali a chapa e dessa forma manterem o número de candidatos homens, por exemplo. Isso acontece, né? Então só essa obrigatoriedade sozinha, de forma isolada, ela é muito pouca. A gente tem que conscientizar mais. E as mulheres querem ter maior participação. Isso não é falta de vontade, é falta de ruptura com esse machismo que está entranhado na nossa sociedade e principalmente nos partidos políticos, onde facilmente a gente percebe que os caciques são sempre homens, né? Difícil a gente encontrar uma mulher hoje que esteja despontando, e não pela ausência da participação ou da vontade delas. Então é importante fazer uma reflexão além do que aquilo que a lei hoje coloca como uma forma impositiva. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou no final do mês de julho deste ano, né, a tabela atualizada com a divisão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destinando, né, aos partidos políticos para as eleições municipais os recursos, né? E existe, né, todas as agremiações com a necessidade dessa verba, né? Professor Hudson, falando sobre essa questão do fundo partidário, também levanta um outro aspecto. Além das candidaturas falsas, né, existe também esse anseio pelo recebimento do fundo, que ele é utilizado da maneira em que o partido quiser, né? E por isso a gente levanta também várias dúvidas, vários apontamentos com relação a para onde vai esse dinheiro, se realmente as candidaturas têm um objetivo final na representatividade da população como um todo, seja no executivo, seja no legislativo. Aí nós entramos numa situação que os partidos brasileiros, além deles serem, na sua grande maioria, machistas, né, como nós bem dissemos aqui, eles ainda continuam a ver a mulher, muitos partidos, não todos, é claro, não vamos colocar todos no mesmo balaio aqui, mas grande parte dos partidos continuam a ver as mulheres, né, como objeto, como único exclusivamente um meio para poder obter ali
a candidatura ali dos candidatos homens que interessam a eles, e inclusive também essa fatia aí, né, na hora da divisão aí do fundo eleitoral. Então os partidos eles não são só machistas, eles são ainda pouco democráticos, na verdade, né? Eu diria que muito pouco democráticos, porque a divisão dos recursos fica ali ao bel prazer, né, dos caciques, né? Como não há uma participação grande dentro das instâncias do partido, os caciques, direção nacional, muitas vezes a direção nacional ela terceiriza também para a direção regional, estadual do partido, e ali aquela direção que é comandada ali sempre na maioria das vezes, vamos citar aqui de novo, não podemos colocar todos no mesmo balaio, mas na maioria das vezes os caciques, né, regionais, estaduais, tal, do partido, são eles quem definem para onde vai ser onde vai ser destinada, né, essa verba aí que é relacionada aí ao fundo eleitoral. Isso daí é muito grave. Por quê? Porque, na verdade, não há uma transparência na transferência desses recursos. Há, sim, hoje em dia, mecanismos, né, que nós aperfeiçoamos bastante nos últimos anos, de controle dos gastos de campanha. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa completamente diferente é como esses recursos eles são divididos entre os candidatos, né? Imagine você, se um determinado partido X, ele tiver candidato a prefeito, né, nos 853 municípios de Minas Gerais, será que ele vai dividir de forma proporcional, igual, né? Porque é lógico que uma cidade como a cidade pequena, né, que tiver ali 2.000 eleitores, o candidato desse determinado partido não vai poder receber a mesma verba que vai receber um candidato em BH, por exemplo. Isso aí é óbvio. Mas de forma proporcional, será que esses recursos são divididos ou como que eles são divididos? São divididos ali de acordo com o cacique partidário. São divididos, infelizmente, de acordo com os interesses do cacique partidário e nunca do partido como um todo. E é sempre bom lembrar que o partido ele deveria, né, representar uma parte da sociedade. Professor Camilo, e infelizmente a gente tem sim que tocar nesse tema, ressaltar a importância de que o eleitor saiba, né, que existe essa verba, que ela é investida na candidatura dentro talvez de um partido que o próprio eleitor apoie. Exatamente. Tanto o fundo eleitoral como o fundo partidário são recursos que são utilizados para dar uma certa igualdade a todos os candidatos. Então, nós falamos anteriormente que foi proibida a doação de pessoas jurídicas, ou seja, empresas não podem mais doar aos candidatos. Então, criou-se um mecanismo que possibilitaria, pelo menos em tese, que todos aqueles que são candidatos das diversas regiões do país, eles tivessem igualdade de oportunidade no recebimento de recursos, a fim de que os recursos não fossem destinados exclusivamente para uma ou outra candidatura, mas que pudesse ser aí dissolvido em diversas outras candidaturas, de modo com que todos pudessem ter um mínimo de igualdade, um mínimo de recurso necessário para fazer a sua campanha e ter a possibilidade de realmente disputar. Né? Acontece que o mecanismo é falho no momento em que coloca o poder de manuseio desses recursos na mão dos caciques partidários, dos dirigentes. Então, se o dirigente partidário, por algum motivo, não gosta de mim ou não gosta de determinado candidato, ele não faz esse repasse, porque cabe a ele fazer a transferência desses recursos. Isso é um erro dentro dessa engrenagem, desse mecanismo, uma falha muito grande, que prejudica a ideia toda dos fundos, né? Que é de propiciar essa igualdade. Então nós devemos avançar nessa discussão para poder melhorar. A ideia do fundo é boa, a ideia de que todos possam ter oportunidades, incentivo para participar é interessante, mas a forma como isso vem sendo feito, ela precisa melhorar muito, até porque nós estamos falando de recursos públicos. E daí sim vem aquela ideia, se esse recurso não está sendo bem utilizado no sentido de oportunizar que os candidatos possam ter uma certa igualdade, ou seja, de que todos, né, das diversas regiões do país possam receber parcela disso, daí realmente não está sendo usado da forma adequada e seria melhor que fosse utilizado em outros setores.
Tá certo, muito obrigado, professor Camilo, também professor Hudson Luiz Vilas Boas. Bom, gente, este é o Em Debate. Na próxima semana a gente retorna na terça-feira trazendo outro tema de relevância para que você conheça a visão de cada um dos nossos debatedores e que possa construir a sua opinião. A gente agradece a audiência, a presença mais uma vez de nossos debatedores e desejo uma ótima tarde a todos. A gente se vê às 7 da noite com o Plantão 47. Até mais, tchau!